Em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Convido você a abrir sua Bíblia no profeta Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Leremos profeta Isaías, capítulo 6, os versos de 1 a 8. E eu estou, nesse texto, encerrando uma série de reflexões bíblicas sobre a doutrina da providência. No mês de janeiro, nos ativemos a falar sobre essa doutrina durante todas as minhas reflexões. E termino esse texto no próximo domingo, que é de Santa Ceia. Eu quero ler o texto todo de Isaías 6, de 1 a 8, mas hoje vamos nos ater ao versículo de 1 a 4. E domingo que vem concluímos com esse texto, e assim encerramos a série de reflexões sobre a providência de Deus. E hoje eu quero falar sobre Deus governa eternamente. Diz-nos o profeta: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as asas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta Isaías recebeu esta visão no ano 740 antes de Cristo, no mesmo ano em que o rei Uzias morreu leproso. Isso está lá em Crônicas, 2 Crônicas 26, 16 a 21. É uma triste história, porque o rei Uzias foi um homem que tinha uma aparência de temor a Deus, de busca de Deus, mas a sua empáfia, a sua arrogância, o seu orgulho o distanciava de Deus. Alguém disse a seguinte frase: consertarei o mundo, começando a me consertar, e falarei de Deus para os outros, quando eu mesmo tiver ouvido Ele falar comigo. Vou repetir: consertarei o mundo, começando a me consertar, e falarei de Deus para os outros, quando eu mesmo tiver ouvido Ele falar comigo. Esse é o chamado do profeta Isaías. O profeta Isaías é tido como o profeta dos profetas, o príncipe dos profetas, porque ele profetizou num longo período da história de Israel. Ele profetizou antes do exílio, ele profetizou durante o exílio, ele profetizou após o exílio. E essa profecia, esse longo período de profecia, de ministério profético de Isaías, ele traz algumas ênfases, e uma das grandes ênfases que ele traz é falar do Cristo, do Messias, é apontar para o futuro glorioso de que Deus há de revelar-se pessoalmente na história.
e ele vai trabalhar alguns atributos de Deus, e um deles é a santidade de Deus. E ele vai falar diversas vezes nesse texto, o Santo de Israel, porque esta visão impactou indelevelmente a alma do profeta, que vivia mergulhado num contexto de grande esterilidade, de grande falência moral, de grande falência espiritual. O povo havia mergulhado numa idolatria, no coração distanciado de Deus, e ele começa o seu livro falando dos ai de vocês, ai de ti, ai de vocês, denunciando os pecados de Judá, os pecados de Israel. E então ele vai falar um pouco da sua pecaminosidade do seu tempo, e aqui então ele tem essa chamada de Deus, e essa chamada de Deus vem de uma visão. Ele está, quando o rei Uzias morre, ele vai ao templo, e quando ele vai ao templo, ele vê o trono de Deus glorificado, e Deus assentado no alto e sublime trono, glorificado e reinando eternamente. E eu quero falar sobre 4 aspectos. O primeiro aspecto é que Deus governa eternamente. Olhando para esse texto, fica claro para nós que Deus governa eternamente. E o seu governo eterno, em primeiro lugar, Deus está governando em sublime majestade. Veja o versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Eu quero dizer para você, para começarmos a conversar, de que não há governo humano que não proceda do governo eterno de Deus. Não há governo sobre a face da terra que não proceda de Deus. É Deus quem dá as autoridades sobre os povos. É Deus que institui os governos, é Ele que institui, é Ele que destitui, é Ele que exalta, é Ele que humilha. Deus está no trono governando soberanamente, gloriosamente, majestosamente. Então Deus não tem compromisso com a esquerda nem com a direita, Deus não tem compromisso com A ou com B, Ele coloca e Ele tira quem Ele quer, do modo que Ele quer. Ainda que passamos pelos processos de eleições, ainda que os processos de eleições talvez sejam maculados, ainda que não seja a nossa vontade os que assumem os poderes, ainda que não seja o candidato que nós escolhemos, Deus escolheu e Ele instituiu, e Ele está governando, apesar dos governos do mundo. Ele governa alta e soberanamente, gloriosamente, majestosamente. É isso que Isaías vê quando, no ano da morte do rei Uzias, o rei morreu, o rei padeceu, o rei feneceu, acabou, virou pó. E então ele vai para o templo, e quando ele vai para o templo, Deus o chama a esta visão do trono, e diz o texto que ele estava assentado sobre um alto e sublime trono. Ver Deus, contemplar o Todo-Poderoso é algo tremendo, pois como pode o mortal conviver com o imortal, o invisível conviver com o visível, o finito conviver com o infinito, o profano conviver com o santo, o carnal conviver com o espiritual. Isaías viu Deus em uma visão esplendorosa, num alto e sublime trono, e as bases e as abas de suas vestes enchiam o templo. Ele viu o trono de Deus, onde Deus governa o universo, de onde emanam todas as ordens, todos os ditos do soberano Criador dos céus e da terra. Oh, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você nesta manhã. Você crê? A Bíblia nos apresenta um Deus que eternamente governa, assentado no seu alto e sublime trono. Isaías
em êxtase, vê o Senhor de tudo. Que visão extraordinária! O Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Esta manifestação da glória divina ocorreu quando Isaías visitava os sagrados recintos do templo. Deus pretendia dar a Isaías uma visão mais ampla do que aquela proporcionada pelos contexto político, social e religioso que ele estava vivendo. Deus chamou o profeta, tirou ele da sua mediocridade, da sua circunscrição, da sua condição de pecador, o tirou do seu contexto e o colocou diante de si e disse: veja, contemple, celebre, veja que eu estou vivo. O nosso Deus é vivo, eternamente vivo e reina soberanamente. Moisés teve uma visão da glória de Deus. Micaías teve essa visão, Amós teve essa visão, Daniel teve essa visão, Ezequiel recebeu essa visão, e também João, o apóstolo João, no Apocalipse, no capítulo 4, ele registra, e você sabe o contexto do apóstolo João, quando o que governava Roma era Domiciano, um dos piores imperadores que Roma teve, superior em maldade, em perversidade, em malignidade a Nero. No tempo de Domiciano, ele empreendeu dura perseguição à igreja. Todos os profetas já haviam, todos os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus haviam sido mortos. João era pastor em Éfeso, e ele é banido naquela tristeza de perseguição, ele é banido para a ilha de Patmos, uma espécie de uma prisão em uma ilha, e ele vai dizer que foi o Senhor que o colocou lá. E então, quando todas as vozes se calaram para João, quando todo o olhar da face da terra se calou para João, no capítulo 4, ele vai dizer, Deus falando para ele: vinde, suba, venha ver o que acontecerá nas próximas gerações. E então, quando tudo na terra está fechado para João, Deus o convida para ver a glória celeste, eterno, reino glorioso de Deus, e o que Deus vai fazer nas próximas gerações. Meus irmãos, minhas irmãs, esse é o Deus que age sobremaneiramente na história e sobretudo na vida do povo dele, e ele age como, quando, onde ele quer, como ele a faz, porque ele quer. Ele está comprometido com os seus decretos eternos, e ele vai fazer cumprir os seus decretos eternos, porque ele governa eternamente. Quando o perigo cerca o povo de Deus e os poderes das trevas parece que vão sobrepor ao povo de Deus, Deus convida os seus fiéis a orarem, a olharem para Ele, para vislumbrarem o seu poder, a sua glória, a sua majestade e o seu governo eterno, para que com isso tenhamos esperança e tenhamos coragem. Eu quero dizer para você, precisamos saber que Deus está no trono. Esta é uma verdade absoluta, irrefutável. Não depende de governos humanos, Ele reina, Ele está sentado sobre o alto trono e reina e governa majestosamente. As nossas crises não apanham Deus de surpresa, as nossas crises não abalam o trono de Deus. Deus reina os governos da terra, Deus dirige a história. Quem dirige os destinos da humanidade não são os poderosos, mas o Todo-Poderoso. A grande mensagem de Isaías é esta, a grande mensagem do Apocalipse é esta que Deus está no
trono. Você crê nesta verdade? Nesta manhã você crê nesta absoluta verdade? Que nós não estamos expostos aos governos humanos, a um governo que sobrepõe a esses governos, e é nesse governo que nós esperamos, é deste governo que nós aguardamos, o Deus que é fiel. Não importam as crises, não importa a fúria do dragão, não importa o ódio de anticristo, não importa a sedução do falso profeta, os encantos da grande meretriz, Deus reina, Deus governa, Ele está no comando e Ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Ô meu irmão, ô minha irmã, preste atenção nesta palavra nesta manhã. Ele está no comando, é Ele que vai colocar todos os nossos inimigos debaixo dos seus pés. Não se desespere. Nem um fio de cabelo cai da vossa cabeça sem que Ele permita, porque Ele reina, Ele governa. Diante de Deus, ninguém fica indiferente. Todo aquele que tem um verdadeiro encontro com Deus é profundamente impactado. E nessa manhã eu quero convidar você a olhar além das circunstâncias, a olhar além daquilo que os seus olhos carnais veem, a olhar além daquilo que você observa na matéria, na vida, na existência. Olhe para o alto, olhe para o céu, olhe para Deus, olhe para o trono soberano, majestoso do grande e eterno Deus. E você há de ver que Ele está presente, governando os destinos da tua vida. Em segundo lugar, Deus está reinando em perfeita santidade. Não apenas reinando em majestade, mas Ele reina em perfeita santidade. Veja os versículos 2 e 3. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Serafins, e clamavam um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Serafim significa seres em chamas, seres angelicais, e ele não é mencionado em nenhum outro lugar, apenas aqui. E a raiz hebraica desta palavra, serafins, significa arder, arder, e talvez indique a pureza deles como ministros de Deus, correspondente aos seres viventes lá do Apocalipse capítulo 4, cada um dos quais tinham 6 asas. Os anjos declaravam que Deus é santo por 3 vezes, e a postura de serafins denota uma disposição, meus irmãos, de serviço divino. Eles possuem ardente zelo com relação a essa missão: adorar, glorificar, enaltecer, bendizer a Deus e cumprir as ordens que emanam da boca desse Deus que é santo, que é cheio de glória. Cobriam o rosto, pois não podiam ser dignos de contemplar a glória refulgente do Deus Trino, do grande eu sou. Cobriam os pés, pois a presença da glória de Deus requer temor e reverência, pois até o limiar do templo tremeu diante da presença do Deus glorioso. Isaías vê a glória, ele vê a glória e ouve a respeito de sua santidade, que é a glória manifesta de Deus. Como nós vamos ter uma percepção da glória de Deus? A glória de Deus, ela é manifesta sobretudo na sua santidade, e a Bíblia diz que todos os atos de Deus são santos. Santo é o Senhor, e esta santidade é o reflexo da sua glória, que está no alto e sublime trono, glorificado entre os serafins e querubins, está sendo no céu adorado, aclamado, reconhecido como santo, o Deus glorioso. E esta visão toma o profeta. Meus irmãos, se esses seres angelicais que foram criados para adorar a Deus, para cumprir ordens divinas, eles se cobriam para não estar diante de Deus, dirá nós, dirá eu e você,
quando nos apresentamos para adorar a Deus? Dirá eu e você que somos chamados para adorar a Deus. Qual é a nossa atitude? Qual é a nossa condição? Como devemos chegar a Deus? Não temos dignidade, não temos recursos, somos pó. Nós fenecemos, nós perecemos na presença de Deus, porque Deus é santo, a sua glória enche as coisas. É preciso ter temor, há de se reconhecer a glória de Deus, a sua santidade, e diante desse Deus santo, desse Deus glorioso, nós precisamos ser impactados internamente. Cairmos de joelhos, quebrantarmos, baixarmos o nosso nariz, a nossa altivez, o nosso orgulho e percebermos a nossa insignificância diante desse eterno governador santo e glorioso. Santo, santo, santo. Os anjos ao redor do trono se impressionam com o principal atributo de Deus, perfeita santidade de caráter. Deus quis imprimir na mente do profeta Isaías o conceito da sua santidade, a fim de que o profeta mantivesse esse atributo do caráter divino absolutamente impregnado no seu texto. Por isso que ele vai dizer diversas vezes: santo, santo, santo é o Senhor, o Santo de Israel. E nessa manhã eu preciso dizer para você, você precisa ter a sua visão da santidade de Deus. Você precisa buscar esse olhar do glorioso e eterno Santo Deus, porque sem essa compreensão, porque sem essa visão, a nossa adoração se compromete, a nossa santidade fica comprometida. Se você não conhece Deus, se você não perscruta o Deus que é santo, que é glorioso, isto tem a ver com a sua relação de adoração. Nesta manhã eu quero convidar você a pensar sobre culto, sobre o que é adorar, como nos aproximarmos de Deus, como entrarmos diante de Deus, como fazer oração a esse Deus. É preciso ter um olhar muito bem acurado da pessoa de Deus que governa todas as coisas, todas as coisas. É impressionante como quando vamos apresentar-nos diante de autoridades civis, autoridades públicas, nós nos preparamos dignamente, nós temos vestimentas apropriadas, nós temos recursos que nós devemos empreender para estarmos devidamente apresentáveis diante das autoridades humanas. Conheço uma mulher que acompanhou nossas transmissões, a avó da nossa irmã Claudenice, e a Claudice me contou hoje pela manhã uma das coisas mais bonitas que eu ouvi de uma mulher ao receber Santa Ceia. O pastor dizendo no sepultamento dela que todas as vezes que ele ia levar Santa Ceia a ela pedia licença ao pastor, ela ia para o quarto, colocava a sua melhor roupa, botava um cheirinho, ajeitava o cabelo e vinha para receber a Santa Ceia, porque ela tinha consciência do que ela estava fazendo, a quem ela estava fazendo, por quem ela estava sendo abençoada. Ô meu irmão, esta santa reverência há de se ter quando nós estamos em plena adoração àquele que é santo, glorioso, eterno. A ideia básica de santidade é separação. Deus está separado e acima da sua criação, o Santo de Israel. Isaías 1:14. Ai desse povo mau, dessa gente cheia de pecados, rejeitar o Santo de Israel e virar as costas para ele. Isaías 5:19 também fala de como Deus, o Santo de Deus de Israel. O salmista Asaf declarou no Salmo 77:13: não há Deus que seja tão grande como o nosso Deus. Não há. Nós precisamos ter isto no nosso coração. Nós precisamos incutir isso na nossa mente. Por isso que o meu pecado sempre irá ofendê-lo.
porque na santidade de Deus, Ele lida comigo a partir do sacrifício do seu Filho bendito, Jesus Cristo. E então Ele me santifica, Ele nos santifica, Ele te santifica, porque os nossos pecados fazem separação de Deus. Em terceiro lugar, Deus está reinando em glória. Deus está reinando majestosamente, Deus está reinando santamente e Deus está reinando gloriosamente. No texto, são os anjos serafins que estão proclamando a glória de Deus. Veja a expressão: toda a terra está cheia da sua glória. Isaías podia perceber uma pequena demonstração desta glória ali dentro do templo. O termo glória de Deus vem de uma palavra hebraica chamada Shekinah, uma palavra que descreve a refulgente, a magnitude da manifestação divina. A glória de Deus é manifestada em toda a face da terra. No nascimento de Jesus, os anjos cantaram glórias a Deus nas maiores alturas. A glória de Deus apareceu a Moisés. A glória de Deus, no meio de uma chama, de uma sarça que ardia, o anjo do Senhor ali estava, e Moisés contemplou a glória de Deus. Moisés viu a sarça ardia e o fogo que não consumia a sarça, e a glória de Deus também entrou na casa do Senhor, quando o rei Salomão concluiu a obra e fez a sua oração, e diz no texto bíblico de que a glória de Deus encheu aquele lugar, e todo o povo de Israel caiu de prantos em plena adoração. E a glória de Deus, e todos os filhos de Israel se prostraram diante de Deus. No Apocalipse de João, Deus quer manifestar a sua glória sobre toda a carne. Oh, meu irmão, nós precisamos compreender um pouco o que significa a glória de Deus. A glória de Deus transforma, a glória de Deus quebra, a glória de Deus depura, a glória de Deus santifica, a glória de Deus remove todas as tragédias da vida. A glória de Deus aponta um futuro glorioso ao seu povo, porque Ele age gloriosamente no nosso meio. É importante que você creia que a vontade de Deus é envolver você e a sua família na sua eterna glória. João Calvino vai dizer que nós existimos, nós nos movemos, nós vivemos para a glória de Deus. O nosso viver, o nosso estilo de vida, o que fazemos, o que somos, o que temos, é para a glória de Deus. Em outras palavras, João Calvino está dizendo que nós nos movemos porque a glória de Deus requer de nós a nossa existência para Ele. Pense um pouco sobre isso. Pense um pouco sobre o compromisso que você tem de vida com a glória, com o glorioso e eterno Santo de Deus. Isto muda radicalmente nosso modo de ver as circunstâncias, de lidar com o sofrimento, de lidar com a dor, de lidar com a perda, de lidar com a alegria, de lidar com as conquistas, porque tudo é para a glória de Deus. Se sofremos, glória a Deus. Se alegramos, glória a Deus. Se recebemos, glória a Deus. Se perdemos, glória a Deus. Porque esse Deus glorioso governa todas as instâncias da nossa vida. Ele é o Deus que governa gloriosamente. E os anjos cantavam juntos uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Precisamos saber que Deus é santo, santo, santo. Quando a Bíblia diz que Ele é santo,
ela o define. Quando a Bíblia diz que ele é santo, santo, ela enfatiza. Mas quando a Bíblia diz que ele é santo, 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 ela coloca ele num grau superlativo. É uma ênfase da pessoa de Deus, e ninguém é igual a esse ser glorioso. Apenas ele é santo, santo, santo. Assim, a Bíblia apresenta o Deus que governa soberanamente. Ele é santo, santíssimo. Deus é majestoso, Deus é glorioso, ninguém jamais viu a Deus, Ele habita em luz inacessível. E nessa manhã eu quero dizer para você que a maior necessidade da igreja, a maior necessidade da tua igreja, da minha igreja, da nossa igreja, é ter a percepção da majestade de Deus em nosso meio. Nós precisamos disso. Nós precisamos deixar de olhar as circunstâncias e olhar esse Deus majestoso, esse Deus que é santo, e mergulharmos na imensidão desse Deus. Meus irmãos, quando o povo de Israel voltou do cativeiro e fizeram a primeira santa assembleia do povo, e depois de longo tempo eles foram ler o livro da lei, e enquanto os levitas e os sacerdotes estavam lendo e ensinando a lei, de repente veio uma alegria intensa no coração daquele povo, e aquela alegria, aquela santa alegria, transformou-se em um pranto, em um choro, e o povo caiu de joelhos para adorar a Deus, e um culto de todas as horas do dia, eles foram celebrar e se alegrar na presença de Deus. Nós precisamos estar encharcado de Deus. É desejável, meu irmão, que você contemple essa santidade de Deus, essa glória do Deus que o ama, que o chamou à sua eterna glória, que escreveu o seu nome no livro da história, que te chamou do pecado, da morte, do inferno para o Filho do seu amor. É importante que você entre numa relação profunda de adoração, que desfrute a santidade desse Deus, para que você viva a partir da glória que emana desse Deus na tua vida, porque isso faz toda a diferença na vida cristã. Não basta ser frequentador de culto, não basta ser membro da igreja, não é suficiente dizer eu sou presbiteriano, não é suficiente ser membro de uma igreja. É desejável, é necessário que você tenha uma relação profunda com a glória e com a santidade desse Deus que te chamou à sua eterna glória. É isso que o profeta está compreendendo. No ano da morte do rei Uzias, no ano em que veio um caos, um hiato, em que não tem governo humano, pereceu, morreu, ele é chamado para ver o céu, e no céu ele vê Deus reinando, sentado num alto e sublime trono, e um coro de anjos dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Deus é majestoso, Deus é glorioso, Ele habita numa glória imarcessível. Precisamos ter um senso da glória de Deus. É impossível ter uma visão da glória de Deus sem se humilhar, sem cair no pó, sem prostrar-se diante desse glorioso Deus. Precisamos saber que os seres mais exaltados proclamam Deus como Ele é e porque Ele faz. Ele é o Senhor dos exércitos, é o Deus que luta por nós, que guerreia as nossas guerras. Em quarto e último lugar, o Deus está reinando, está governando poderosamente. Deus está reinando majestosamente. Deus está reinando santamente, Deus está reinando gloriosamente, e Deus está reinando poderosamente. Veja que as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. A presença de Deus fez estremecer aquele lugar.
Isso traz um terror, quando nós sabemos que estamos diante de uma força extraordinariamente poderosa, e nós estamos expostos a essa força, nós estamos diante dessa força, nós estamos diante dessa glória, nós estamos diante do Deus que é temível, terrível nos seus feitos. A glória do Senhor foi de tal intensidade no lugar onde Isaías estava, que a própria construção, a matéria, as colunas das portas, os encaixes das portas estão inseridos, é tomada totalmente por um terror, por um santo temor em toda a sua extensão, e houve um estremecimento da base do templo, e Isaías percebeu que esta glória, que esta presença, que a presença do Todo-Poderoso faz a terra tremer e se abalar. Ô meu irmão, por que de vez em quando vem uns terremotos aí? Por que de vez em quando vem uns tremores? Por que de vez em quando a natureza revela a sua força, o seu ímpeto, e implode das entranhas da terra fogo e sai fumaça? Por que será? Por que será que às vezes a natureza explode com suas chuvas descomunais, com a sua seca interminável? Por que será que às vezes as forças da natureza movem-se? Elas não movem sozinhas, elas movem pelo poder de Deus, pela glória desse Deus. Precisamos saber que os seres mais exaltados proclamam quem Deus é e o que faz. Deus é santo em toda a tua glória. Ele é o Senhor dos exércitos, o Deus que luta por nós, o Deus que guerreia as nossas guerras, que se manifesta e age poderosamente em favor do seu povo. Essa foi a visão que o profeta Isaías teve do Senhor. Semana que vem eu vou a termo nos versículos de 5 a 8, mas eu quero encerrar hoje a minha fala lendo Romanos. Quero concluir a minha fala lendo Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, os versos de 1 a 2. Olha só o que Paulo vai dizer aos romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oxalá, meu irmão, você viva, oxalá, minha irmã, você viva nessa gloriosa expressão do ser de Deus. Oxalá essa glória inunde a sua alma, encha o seu peito de alegria e de esperança, e que você tenha essa plena convicção: sim, eu já me sentei no altar por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu estou nesse altar, e eu não quero sair desse altar, eu quero permanecer nesse altar, em espírito, com a minha alma, com o meu coração. Eu quero estar no altar de Deus, eu quero ser oferta de Deus, como nós cantamos uma bela canção hoje pela manhã. Eu quero ser tocado, burilado, transformado de glória em glória, na santa, perfeita vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero chamar você a encerrar o nosso culto cantando um belo hino do